Olá pessoal, já que essa parte aqui do raio intervalo de convergência é bastante complicado, eu decidi pegar um exemplo bastante simples aqui de uma prova da URGS, tá? Para a gente começar a pensar um pouquinho sobre os conceitos de raio intervalo de convergência antes de entrar em um exercício completo, tá? Que vai ser a próxima aula, que é bastante grande, vai dar muito tempo para resolver e vai ser bastante complicado. Então eu quero ter certeza com vocês, preciso que vocês prestem bastante atenção nos detalhes dessa aula, porque essa matéria é uma matéria de detalhe, ok? Então olha só, a gente tem aqui uma série de potências, ck vezes x menos 4 na k, e algumas informações sobre essa série. O exercício nos diz que com toda certeza em x igual a 7 essa série converge, e com toda certeza em x igual a 0 essa nossa série diverge. Então olha só, gente, a primeira coisa que a gente vai analisar aqui é uma coisa chamada centro, tá? O centro do nosso intervalo de convergência sempre vai ser o zero dessa funçãozinha que está aqui dentro. Então o que a gente vai fazer vai ser o seguinte, a gente vai pegar esse x menos 4, x menos, x mais, qualquer coisa que tiver aqui dentro, e nós vamos buscar o zero disso daí. Quem que é o valor que zera isso? Quem é o valor que zera? Isso vai ser x igual a 4, ok? Esse valor aqui, x igual a 4, é chamado de nosso centro, tá? É o centro do nosso intervalo de convergência. Então olha só, gente, o que a gente sabe em x igual a 4 também? A gente sabe que em x igual a 4 a nossa série converge. Por quê? Lembra lá da aula anterior, né? Que a gente viu que quando a gente tem aqui dentro zero, né? Quando essa coisa aqui zera, o único elemento que vai sobrar vai ser o C0, vai ser o primeiro elemento. O resto, todos os outros elementos vão morrer. E aí a gente vai ficar só com esse carinha aqui que com certeza, como é uma constante, vai ser uma série convergente. Então olha só, o que a gente quer saber nesse exercício? A gente quer saber qual é o raio de convergência dessa série e se em x igual a 2 a nossa série converge, diverge ou se é um teste inconclusivo, tá? Vocês vão ver que essa parte do inconclusivo é bastante importante. Como que a gente faz isso, gente? A gente vai aqui colocar um eixo e nesse eixo a gente vai colocar, para começar, o nosso centro que é x igual a 4, ok? X igual a 4 é o nosso centro. O que o nosso exercício disse? Nosso exercício disse que com toda certeza em x igual a 7 nós temos um valor convergente, a nossa série converge em x igual a 7. E que em x igual a 0 a nossa série diverge. Então repara, nós vamos vir aqui, nós temos 4 unidades, então beleza, a gente vai vir até o 7 aqui, até o 7, e nós vamos dizer que o 7 é convergente, tá? Então olha só, tudo que a gente pintar em cima dessa linha de vermelho vai ser valores convergentes. Então olha só, a gente sabe que em x igual a 7 a nossa série converge. Uma propriedade importante é o seguinte, né? Como nós estamos falando de um intervalo de convergência, sempre que nós temos dois pontos sobre essa reta e nós sabemos que esses dois pontos são convergentes, o que a gente diz? Que dentro desse intervalo, com toda certeza, todos os valores que tu tiver vão representar valores de série convergente. De 4 até 7, nós temos um intervalo onde a série é convergente com toda a certeza do universo. Agora, gente, quando a gente olha para o x igual a 0, o que a gente diz? A gente diz né, que essa série é divergente em x igual a 0. Então, olha só, 0 tem 4 unidades de diferença, né? Então eu vou colocar um pouquinho mais para cá. Então, olha só, quando a gente coloca valores aberto, pontinho aberto, significa que a nossa série é divergente. Então, olha só, aqui em x igual a 0, a gente diz né, que a nossa série é divergente. Então, gente, o que a gente precisa parar para dar uma analisada aqui, tá? Como nós estamos falando de um raio de convergência, uma coisa que é importante é o seguinte, o centro da nossa série, ele sempre vai ter valores iguais para um lado e para o outro de raio, ou seja, é literalmente um raio, gente. Vocês podem pensar que a gente está passando aqui uma circunferência. Então, se eu tenho 3 unidades para a direita aqui, onde a minha série é com toda certeza convergente, com toda certeza eu terei um intervalo convergente aqui, tá? De 3 unidades para a esquerda. O que a gente tem que tomar cuidado é com as pontas, tá? Então, olha só, 4 e 7 tem 3 unidades de diferença. 4 para cá a gente vai chegar no intervalo que é até 1. Então, gente, o que a gente tem que tomar cuidado é que as pontas sempre são uma incógnita no nosso problema de intervalo de convergência. A gente faz o intervalo sempre aberto,
tá? Ou seja, aqui a gente já sabe que a nossa série converge de x igual a 1 até x igual a 7. O x igual a 7 nos disse aqui que converge, então a gente pinta a bolinha e diz, beleza, em x igual a 7 a nossa série converge. Porém, em x igual a 1, a gente não tem certeza, a gente não sabe. A gente sabe que um pouquinho para o lado, 1,1 já é convergente, mas exatamente no x igual a 1, a gente não sabe. Então, em x igual a 1, a gente diz que a gente não sabe, então é inconclusivo, ok? Em x igual a 1, exatamente, a gente não sabe se isso aqui converge ou diverge. Como que a gente vai saber isso? Utilizando, né, algum dos testes de convergência que a gente estudou lá, o teste da integral, o teste da comparação no limite, etc., aplicando na nossa série especificamente. Gente, lembra que isso aqui é um exemplo genérico, tá? Eu estou fazendo tudo genérico aqui, como a gente tem um CK genérico aqui, eu não tenho como resolver e dizer com certeza para vocês, ok? Então esse aqui é um caso genérico. Em x igual a 1, a gente não sabe, não tem certeza se isso aqui converge ou não, e nem tem como saber nesse exercício. Então, em x igual a 1, a gente diz que o nosso teste é inconclusivo, a gente não sabe se isso converge ou não. Agora a pergunta é a seguinte, gente. Qual é o raio de convergência, tá? Isso daqui é bastante lógico, tá? É bastante lógico o que a gente tem que fazer. Nós sabemos que em x igual a 7, com toda certeza essa coisa converge. Então, no mínimo, vamos pegar aqui, no mínimo, o nosso raio de convergência vai ser quanto? Vai ser 3, ok? No mínimo ele vai ser 3. Agora, até onde a gente poderia ir? Lembra que o raio é sempre, né, para os dois lados. Em x igual a 1, a gente não tem certeza. Pode ser que seja convergente, pode ser que não seja. A gente não sabe, não temos certeza mesmo. Então, o que a gente vai ter que fazer? Pode ser que isso daqui seja convergente. Se a gente pintasse essa bolinha, a gente poderia ir vindo até onde? Até o x igual a 0. No x igual a 0 nós temos certeza absoluta que é divergente. Então aqui, gente, isso é uma coisa bastante importante, tá? Eu vou traçar aqui uns pontinhos. Esse valor aqui, que a gente acabou de encontrar, isso daqui é o raio máximo. Por quê? Depois que a gente chega num valor que com toda certeza é divergente, não pode ser convergente para adiante desse valor. Então, gente, aqui no máximo o nosso raio vai vir até aqui. Então, no mínimo, o nosso raio vai ser 3. No máximo, o nosso raio vai ser quanto? De 0 até 4 é 4. Então, com toda certeza, o nosso raio de convergência é entre 3 e 4. Gente, isso é bastante lógico, tá? Se por acaso o nosso raio de convergência fosse 4, nós estenderíamos essa linhazinha até onde? Até o x igual a 8, que a gente também não sabe, né, se é convergente ou divergente. Lembra que as pontas são sempre uma incógnita, a gente sempre tem que testar as pontas. A gente está falando de um raio, mas nós sempre vamos ter que testar as pontas. Então, gente, qual é o raio de convergência da nossa série? No mínimo, ele vai valer 3, porque nós temos certeza que de 4 até 7 ela é convergente. Então, no mínimo, ela vai ser 3. No máximo vai ser quanto? No máximo vai ser 4, porque nós temos certeza que em x igual a 0, essa série aqui é divergente. Então, no máximo, a gente vai vir até 0,000001. Mais que isso, a gente não vai poder. Mas lembra também, né, que apesar do x igual a 0 poder ser uma série divergente, no x igual a 8 a gente pode ter o valor convergente, tá? Então, gente, é bastante lógica nessa matéria, tá? Na aula sequência agora, o que a gente vai fazer? A gente vai vir pegar um exemplo completo disso daqui e calcular raio de intervalo de convergência. É um exemplo enorme, é muito grande e tem todas as chances de a gente errar, então tem que ter bastante atenção. Última coisa pra gente terminar aqui, né? Se o x igual a 2, a série é convergente, divergente ou inconclusivo? Isso é um exercício bastante comum dessa parte de conceitos, né? Então, basicamente, o que tu tem que fazer é pegar o x igual a 2 e olhar na tua reta. Onde é que está o x igual a 2? X igual a 2 está aqui. X igual a 2 está dentro de um intervalo convergente, então a nossa série converge. Ok, gente? Então tá, é isso aí, né? Então toma bastante cuidado com esses detalhes que eu disse e na próxima aula a gente vai, né,
entrar agora num exercício de raio intervalo de convergência completo, bem complicado. Um abraço e até logo!